Meus amigos, minhas amigas, especialmente da zona rural, né? A gente tem que, pensando em zona rural, a gente tem que botar na cabeça que, primeiro, nós moramos numa região semiárida, né? Numa região que convive naturalmente com a seca, né? A seca não é um fenômeno assim que vai ocorrer uma vez ou outra, é frequente aqui. Então, a gente tem que criar essa perspectiva de conviver com o semiárido. Isso tem sido a tônica em todas as regiões semiáridas do mundo. E não aquela visão que se tinha no passado e que alguns políticos ainda teimam em manter, de lutar contra a seca. A gente não luta contra a seca, a gente cria perspectivas de desenvolvimento, de conhecimento, de tecnologia, para poder a gente conviver com essa realidade semiárida. E graças a Deus a gente já pode celebrar algumas coisas positivas no meio rural. Primeira celebração é em relação ao êxodo. As cidades brasileiras, elas começaram a inchar, né, e a zona rural secando, porque a população rural começou a vir para as cidades. Mas o Retrato de Salgueiro já pelo menos estacionou. Nós estamos há 10 anos, né, desde que o governo Creuza Pereira iniciou, com uma média de 20% da população vivendo na zona rural. Outro aspecto é o seguinte: a população tem que viver na zona rural não porque ela esteja escravizada na zona rural, mas porque ela entenda que a zona rural é o espaço ideal para ela viver, é o espaço que ela tem toda uma tradição, toda uma cultura, e que ela possa viver lá com qualidade, tendo acesso a todas as políticas públicas. E aí um dos aspectos que fez com que essa população rural deixasse de diminuir foi exatamente o quê? Primeiro, o grande programa de eletrificação rural feito por Dr. Arraes e seguido por Lula. Então, praticamente quase 100%, só algum outro ponto é que não tem energia elétrica na nossa zona rural. E isso facilitou uma série de ações para a qualidade de vida do nosso povo. A outra são as políticas de educação e política de saúde. A gente, com a criação do transporte escolar, a gente viabilizou que o filho do agricultor pudesse vir estudar, tanto nos distritos como na cidade, mas pudesse continuar vivendo junto com sua família. Era realmente uma situação muito traumática. Antigamente as pessoas tinham que arranjar uma casa de parente para poder colocar o filho ou a filha para poder tentar estudar. Hoje não. Hoje, inclusive, pessoas da zona rural já terminaram o curso superior, já estão fazendo pós-graduação, né, exatamente por essa política pública de acessibilidade ao caminho da educação. O outro é a política de saúde. Também toda a nossa zona rural hoje tem os programas de saúde da família, fazendo com que a pessoa que mora no campo tenha acesso também à política de saúde. Mas nós temos que pensar a zona rural também como meio produtivo. E o meio produtivo a gente não tem que ver só pela ótica da agricultura, também pela ótica da agricultura, mas tem uma série de outras atividades. As pessoas que estão no serviço de educação estão ganhando, que estão no serviço de saúde estão ganhando, as pessoas que estão praticando as suas artes culturais, o artesanato, a música, as pessoas que participam das manifestações populares, tudo isso faz com que se adquira renda e qualidade de vida para o homem do campo, aquela população que vive no campo. Agora, um dos grandes desafios que a gente tem na área rural é exatamente o acesso à água. A gente já tinha falado aqui que a gente mora num país, numa região semiárida, e essa questão da água ela é fundamental. Agora, eu estranho, Claudinei, essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta mais de politiquice, porque na Camarinha é a única área do município que o solo tem sedimento e que, por isso, Poço Profundo lá é fantástico. Eu, quando estive na Camarinha, o pessoal estava lá tomando banho de bica e bebendo sua cervejinha. Então, não houve esse fato. Esse fato é de uma exploração política baixa, ultrapassada, de quem não sabe discutir política e de quem não tem proposta. Então, não vou entrar nesse campo não, que eu acho que essa é uma questão menor e o povo de Salgueiro merece muito mais respeito. Não é? A gente sabe que muita gente está passando dificuldade, a gente está num momento de seca, a operação do Exército está aí com o caminhão-pipa, a prefeitura também está ajudando. Eu agora há pouco acabei de dizer que são retirados 230 mil litros de água por dia da Compesa,
para poder atender a zona rural. Nós estamos com o programa de cacimba, onde já furamos quase 200 cacimbas para minorar o sofrimento do agricultor na questão da água para os animais. Doutor Marcondes, essa questão do preço do pipa, não tem como, já que houve aí realmente um aumento, a taxa da Compesa, mas a taxa do pipeiro, que foi para mais de R$100. Não, Claudinei, essa informação sua está errada. Veja bem o que é que acontece. O que acontece é o seguinte, o preço da água lá é baseado numa tarifa que é aprovada pelo Conselho Estadual. Então, o que é que acontecia? O pessoal retirava a água lá, né, sem pagar a Compesa, muitas vezes até corrompendo o funcionário e vendia. Então, no momento que a Compesa entrou com o GPIPA para facilitar o abastecimento dos pipas, que passou a ser eletrônico, fechou essa porta desse interesse e desse jogo. Aí, para se pagar, a tarifa é essa. Não foi criada agora, não. Ela foi para R$120. Não foi, ela já era. Agora ninguém pagava. Tá entendendo? Então, eu estou brigando junto à Compesa, junto ao governo do estado, é para que não considere essa taxa, por quê? Porque nós estamos num momento de seca, tá entendendo? Mas não foi uma taxa criada agora, tem uma exploração política por isso. E a Secretaria Municipal tem atendido as pessoas que precisem de água para beber e querem comprar, pode ir na Secretaria, agora elas têm que estar no cadastro, porque a gente tinha também pessoas pegando água lá, para ir dar aos animais. Então, a água de beber tratada não é a água que você possa estar dando aos animais. A gente entende o processo da seca e dos animais que também precisa beber, mas não se usa a água tratada porque vai faltar essa água exatamente para o consumo humano. Mas, ainda tratando da questão do meio rural, eu colocaria ainda aqui duas questões. Primeiro, da educação rural. A educação, no meio rural, não pode pensar a educação dentro da filosofia do meio urbano. Então, cada vez mais a gente está levando essa educação para discutir a realidade do homem do campo. E a outra questão, que também é ligado à educação, são as novas tecnologias. Então, você tem que pensar novas tecnologias de conviver. Eu vejo, por exemplo, nos países frios, que tem a questão do gelo, o que é que acontece? As pessoas guardam alimentos durante 3 meses, nada floresce, então eles guardam alimento para essa área, para essa época. Então, a mesma coisa tem que acontecer com o semiárido, o pessoal tem que fazer fenação. Isso a gente já tem feito esse trabalho com a Secretaria de Agricultura do município, junto com o Instituto Federal, que já está dando todo um apoio na qualificação, não só a caprino-ovinocultura, mas também no combate à desertificação, que é também um dos grandes males da falta de tecnologia, do uso do espaço rural no meio semiárido. Então é toda essa perspectiva que a gente vê. O meio rural como uma capacidade produtiva, inclusive para venda direta, para merenda escolar, dando renda e dignidade ao homem do campo. Tempo encerrado, 11h19 agora, nós vamos para o 5º tema, depois temos o tema livre e, consequentemente, o encerramento. Sorteio eletrônico acompanhando. Eleições 2012, Talismã FM, a Rádio Povo que cumpre o seu papel social. Área de segurança. Tem algumas perguntas aqui do ouvinte, vamos tentar contemplar o desejo daqueles que acompanham a gente. A primeira dizia aqui, logo no começo do programa, na época de Dona Creuza, ela evitou que o crack, que as drogas se alastrassem. Por quê? Hoje Salgueiro realmente está tendo esse problema e grave com o crack. O que o senhor faria, o que o senhor tem na área de segurança com a questão policial? A abordagem abusiva dos policiais? Perguntas do ouvinte, contagem regressiva, vamos ouvir o senhor candidato à reeleição, Dr. Marcondes Libório. 8 minutos. Meus amigos, minhas amigas, esse tema é de fundamental importância dentro da vida do povo. Segurança é o direito à vida, é o direito à tranquilidade, é o direito de você de ir, de vir, sem problema. No início, para quem está escutando o programa desde o início, logo na abertura, eu já fazia referência à década de 80, década de 90, quando nós retornamos a Salgueiro depois de ter concluído o curso médico para trabalhar no momento em que Salgueiro afundou dentro do processo de violência. Eu me lembro, trabalhando no hospital regional de plantão, eu não sei bem qual foi o ano, mas teve um ano que nós tivemos, só do Natal ao Ano Novo, 26 assassinatos.
Então era uma verdadeira guerra civil. Graças a Deus, Salgueiro conseguiu ressuscitar. Salgueiro conseguiu criar uma coisa fundamental, que é cultura de paz. Que as pessoas entenderem que todo mundo tem seu espaço, todo mundo pode curtir suas festas, todo mundo pode tomar sua cerveja, pode tomar sua cachaçinha, pode fazer o que quiser, mas que tenha dentro do seu espírito, dentro da sua concepção, o respeito pela vida do outro. Até porque vida, só quem nos pode dar é Deus. Ninguém, por mais poderoso que seja, pode dar vida a ninguém. Então, essa construção desse processo de cultura de paz, ela foi construída a muitas mãos. Mas, na verdade, a grande mão que faz com que a segurança aconteça, e esse é o mal do Brasil todo. Agora nós estamos aí assistindo a preocupação com a Copa do Mundo, e uma das grandes preocupações do Brasil é mostrar para toda a repercussão internacional que o país já é um país que controla a questão da violência, é exatamente fazer esse enfrentamento. E esse enfrentamento é feito como? Com políticas públicas. Quanto mais as políticas públicas têm acessibilidade ao povo, mais retorno o povo tem em termos da paz. Então, é a política de saúde, de educação, que nossa criança possa, desde a primeira infância, estar dentro da sala de aula, tendo direito à merenda escolar, tendo direito a ensino de qualidade, que as pessoas, quando precisar da assistência à saúde, tenham, que as pessoas, quando precisam do lazer, tenha, e aí é uma preocupação de segurança, onde se abordou aqui, eu acredito que de forma irresponsável, de dizer que os eventos têm que ir até a hora que se bem entender. Isso não foi uma determinação do prefeito, mas uma questão coletiva, quando se discutiu o Ministério Público, Conselho, Igreja, de que se tinha que disciplinar. E aí também até um respeito ao trabalhador da segurança. Porque o trabalhador da segurança, ele tem hora de entrar e ele tem hora de sair. Então ele não pode ficar o tempo todo. Então você tem que colocar o policial lá 48 horas de plantão, porque ainda tem alguém querendo prolongar a festa. Então festa, você tem que ter hora de começar e hora de acabar. E uma sociedade que não tem disciplina, uma sociedade que não tem determinação, que não tem moral, não se tem respeito. Respeito você tem quando o respeito é conquistado. Respeito você não impõe. Então é todo esse processo coletivo, e aqui é que a gente quer elogiar as polícias de Salgueiro, independente de ser civil, militar, federal ou qualquer uma, porque inclusive no Pacto pela Vida, as polícias de Salgueiro foram premiadas. E eu me lembro que o governador Eduardo Campos, quando assumiu o seu primeiro governo, o que é que ele fez? Questão de segurança é no meu gabinete, é comigo, eu assumo a responsabilidade, até porque todos os outros governos não tinham conseguido minorar esse sofrimento. E aí Salgueiro hoje está nesse clima de paz e tranquilidade, onde a gente tem o índice de violência nos níveis de Europa. Não é fácil para uma região sertaneja, ainda com a cultura um pouco arraigada, você chegar a esses patamares, e nós chegamos. Então isso nos orgulha. Agora, isso é uma construção só do município? Não, mas também a política pública de segurança é uma obrigação da nação e dos estados, mas o município tem que estar presente. Então esse é o contexto que se cria dessas políticas para poder garantir o espaço do cidadão. E uma das questões que é inerente a isso é a preocupação com a juventude. Então a juventude tem necessariamente que ter acesso às oportunidades de trabalho, tem que ter acesso aos ensinos para qualificar, tem que ter acesso ao divertimento, à cultura, tudo isso que a gente já falou aqui. Então é todo esse processo que a gente vê hoje, claramente em Salgueiro. Agora eu vou tratar de uma questão específica, que foi o tema levantado do crack. O crack é uma grande epidemia nacional. Aí querer colocar o crack só como uma questão de Salgueiro, eu acho que é um processo negativo. Não vamos ter toda essa hombridade, inclusive de dizer, o poder público sozinho é insuficiente para vencer o crack. Tem que ser uma política de sociedade, onde o poder público esteja lá, de mão dada, junto, mas a sociedade toda abraçando, e a sociedade aí se compõe, toda a população, mas se compõe os movimentos sociais, as igrejas. Agora mesmo, está sendo construído um centro, já está pronto um centro para atender as pessoas dependentes, e que nós podemos junto, ajudar e aplaudir, porque tem sido um movimento ligado à Igreja Evangélica e ao nosso companheiro Edinaldo Barros.
O outro está sendo construído também pela Igreja Católica, onde nós também apoiamos. Então, isso é uma ação plural, isso é uma ação ampla, inclusive, que não deve ser politizada. Isso não é uma visão de que você tem que ganhar voto por isso, não. Porque essa é a responsabilidade que se tem de ter de toda a sociedade, e não apenas de um segmento, e agora candidato A ou B querem ganhar voto em cima do sofrimento alheio. Um dia desse eu recebi uma mãe que tem um filho dependente, e eu fiquei de coração partido. Eu fiquei realmente me sentindo uma pessoa totalmente impotente e com pena dela. E o pior é que o esposo dela virou para mim assim e disse: doutor Marcondes, deseje a pior coisa do mundo a uma pessoa, mas não deseje um filho dependente, porque a gente realmente afunda e a gente não tem a saída. Então, por isso é que esse problema é nacional, é nosso também. Salgueiro é uma cidade com entroncamento, uma cidade de logística fantástica. Quando a gente diz que Salgueiro vai ser o entroncamento logístico de todo o Nordeste, ele não vai ser entroncamento logístico só para as coisas boas, não, para as coisas ruins também. E é por isso que nós temos que estar vigilantes nesse contexto. Agora, nesse contexto, a gente também tem algumas ações. Por exemplo, a gente acabou de fazer o concurso da guarda de trânsito, né, do agente de trânsito para municipalizar o trânsito. E aí a gente já está em interação com a Polícia Militar, porque necessariamente vão ter que ser focadas câmeras para fazer também um monitoramento nas áreas principais. Não é colocar um Big Brother na cidade toda, não, mas as áreas de maior risco tem que ter. Então essa preocupação com segurança é uma preocupação fundamental, porque é a política pública que está ligada direto à vida, ao direito à vida, à liberdade e à vida. E a vida é um bem divino, e esse bem a gente não pode abrir mão. E necessariamente as pessoas têm muito mais qualidade quando elas absorvem a cultura de paz.